Fala pessoal ligado no Grande Prêmio. Hoje o GP às 10 é comigo, Gabriel Curti, nessa noite de quinta-feira. Apesar do céu ainda não ter escurecido, mas a edição vai ao ar nessa noite, né? Para quem está vendo direto de quando foi postado às 10 horas. Eu vou falar sobre o GP de Abu Dhabi, mas eu não vou falar da corrida em si. A corrida em si geralmente é chata, né? Não é uma pista que proporciona grandes emoções. Só quando acontece alguma coisa meio bizarra, assim, tipo o Hamilton fazendo aquela tática do ano passado de tentar segurar os rivais para ver se ele complicava a vida do Rosberg, porque só assim ele seria campeão, ou então o Petrov segurando o Alonso e tirando o título do espanhol em 2010. Mas assim, são ocasiões extremas e que poderiam acontecer em outros circuitos, né? A pista em si não proporciona grandes emoções. E mesmo assim é o palco da final da Fórmula 1, né, da última etapa da temporada. A gente sabe que por outros interesses, né, financeiros, comerciais principalmente, mas que repete, por exemplo, a Indy terminando em Sonoma, mesmo a MotoGP terminando em Valência, que é um pouco melhor, mas também não é uma das melhores pistas da MotoGP. Abu Dhabi definitivamente não é uma das melhores pistas da Fórmula 1, né, é uma das piores. Pelo menos a categoria teve a sensibilidade de fazer nessa quinta-feira a melhor coletiva do ano. Foi a mais divertida, teve Lewis Hamilton, campeão, Sebastian Vettel, seu grande rival, também tetracampeão, o Daniel Ricciardo e o Max Verstappen, companheiros de Red Bull, que estão muito engraçados, Fernando Alonso, que é sempre uma atração à parte, e o Valtteri Bottas, que por mais que seja o cara mais sem graça nesse grupo, ainda tem chance de ser vice-campeão, então assim, é totalmente válido colocar ele no grupo, ainda que ele não proporcione grandes momentos, grandes aspas. E nessa quinta-feira a gente teve o Vettel e o Hamilton se cutucando. Foi uma coisa que a gente não vinha simplesmente porque eles não estavam juntos numa coletiva há muito tempo. O Vettel brincou com a situação de Baku, disse que a corrida em si merecia algumas premiações e brincou que pelo menos fair play a corrida não merecia ter sido, né? Para quem não lembra, foi aquela briga de trânsito entre o Hamilton e o Vettel, né? O Hamilton estava mais lento no safety car, o Vettel deu nele. Aquela corrida foi completamente louca, a melhor corrida do campeonato. O Massa teve chance de ganhar, o Stroll teve chance de ganhar, o Hülkenberg apareceu em terceiro, o Magnussen apareceu em terceiro, Ocon e Pérez se bateram, mas tinham chance de vencer também, e no fim deu Ricciardo. Então foi uma corrida bem louca e que teve essa briga de trânsito entre os dois como tema central. E eles brincaram com isso, o Vettel brincou com esse incidente. Brincou também que o Hamilton não teve grandes ultrapassagens na temporada, que retrucou dizendo que, olha, eu te passei algumas vezes sim. Então foi aquela provocação sadia, mas que no fundo eles sabem que eles vão ser rivais de novo no ano que vem, é o que tudo indica, né? Se a Ferrari não vacilar e continuar evoluindo, vão ser rivais na próxima temporada e com certeza os dois querem que tenha mais disputa propriamente dita entre eles, né? Principalmente na primeira metade de temporada, quando a briga estava mais parelha entre os dois. A gente viu muito pouca briga, né? Geralmente era ou o Hamilton largava na frente e disparava, ou o Vettel largava logo atrás, passava o Hamilton ou nos boxes ou num undercut, né? Também nos boxes, e aí acabava disparando sem ter propriamente uma disputa por posição. Ano que vem os dois esperam que tenha bem mais. Bom, o Fernando Alonso falou sobre diversos assuntos, né? O WEC, que ele vai correr provavelmente ano que vem nas 24 horas de Le Mans, fez o teste no Bahrein, mas também falou sobre a apresentação dos pilotos em Austin, e o Alonso não gostou. A gente achou aquilo genial e tal, aproximou os pilotos do público, mas o espanhol não achou legal, achou que a Fórmula 1 estava copiando a Indy, uma cópia mal feita, segundo ele. Enfim, o Alonso deu uma amostra daquele lado mais rabugento dele que a gente conhece, que ele pode ser um cara extremamente divertido e um cara extremamente rabugento. Nesse caso, ele foi mais pro rabugento. E a dupla da Red Bull também muito engraçada. O Ricciardo falando da ótima relação que ele tem com o Verstappen, mas que não sabe se vai continuar sendo tão amigo assim se eles estiverem brigando por título, e é muito difícil que seja, né? Uma situação extrema como essa. E o Verstappen respondendo, dizendo que o Ricciardo é um cara muito legal, o melhor companheiro que ele podia ter, mas dizendo que a influência do Ricciardo sobre ele não é boa porque o Ricciardo peida muito. Então, foi um momento bem engraçado. Esses dois estão fazendo coisas bem engraçadas, estão se dando muito melhor do que eu poderia imaginar. Claro, o Ricciardo é um cara muito divertido, mas o Verstappen é um menino de gênio muito forte. Eles se darem tão bem, ainda que a Red Bull não esteja no momento brigando por título,
é muito legal. E só o Bottas realmente que não gerou grandes revelações, né, grandes momentos, mas de novo, é totalmente compreensível que ele esteja, porque ele, bem ou mal, é uma personagem dessa última corrida da temporada. Então, para mim, essa entrevista coletiva foi uma ótima ideia da Fórmula 1 para movimentar o final de semana de Abu Dhabi, e eu tô para dizer que a quinta-feira foi o ponto mais alto desse final de semana, viu? Abraço, gente!